Oi, oi, Toy Maníacos! Estamos aqui começando mais um episódio do Toy Play, que é o seu podcast, o nosso podcast da Toy Mania. E nós estamos aqui para trazer para vocês mais um tema super legal, com um convidado especial. Você sabe que nós trazemos aqui vários bate-papos sobre esse universo de brinquedos, porém em contextos diferentes. E eu também quero aproveitar e já agradecer aqui ao nosso patrocinador oficial do podcast, Brinquedo Bandeirante, tá? Se você tem aí bicicleta, mini veículos em casa, triciclos, motoquinhas, eu tenho plena certeza que os brinquedos da Bandeirante, eles fazem parte do seu dia a dia. Então, fica aqui o nosso agradecimento especial ao patrocinador. Porém, sem mais delongas, eu, Aline Reis, quero iniciar esse novo episódio, então solta a vinheta, produção. Pensou brinquedo? Pensou Toy Mania! E para o episódio de hoje, nós vamos falar sobre a infância lúdica com brinquedos educativos. E eu não estou sozinha, estou aqui com uma convidada ilustre, muito especial para nós, que é a Raira. E, por favor, apresente-se para nós. Oi, gente. Primeiro, muito obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui. Muito ansiosa também, então perdoem qualquer coisa, mas eu sou a Raira, eu sou professora, pedagoga, neuropsicopedagoga. Também tenho um trabalho no Instagram, onde eu converso com vários professores que têm uma vontade de transformar as aulas, de ter uma aula mais interessante, mais dinâmica. Falo ali sobre tecnologia, alfabetização, e aí já somam mais de 30 mil professores que estão ali comigo para aprender um pouquinho mais sobre isso. Ai, que legal, ó! Convidada de honra, realmente falei para vocês. E falando sobre essa questão de infância lúdica, com brinquedos educativos e toda a sua trajetória, Raira, consegue contar pra gente um pouco sobre como e por que você se tornou professora? Olha, isso tá presente na minha vida desde que eu era muito criança, porque a minha brincadeira preferida sempre foi escolinha. Então eu saía arrancando todos os primos, obrigando a sentar, porque eu queria dar aula. Então era a minha brincadeira preferida. E eu sempre gostei muito disso, né? Quando eu via pessoas que tinham dificuldade na escola, no bairro, eu tava sempre ajudando, e os meus pais me incentivaram muito também. Então, no momento de escolher qual faculdade você vai fazer, eu fiquei em dúvida entre algumas, confesso. Mas os meus pais me incentivaram muito a fazer pedagogia, algumas amigas também. E aí, como era algo que eu já gostava muito, eu falei, então eu vou fazer. E foi a melhor decisão que eu tomei, porque eu me sinto muito realizada na profissão que eu tô. Ai, que legal, que incrível. É muito bom assim, né? Porque quando a pessoa tem essa realização e esse sonho desde pequeno, parece que faz aquilo com muito mais vontade, tem um propósito ali, né, no que é feito. Você sente gosto no que você tá fazendo, então Sim. Automaticamente você acaba fazendo com mais prazer, virar algo mais normal, é muito bom. Ai, que incrível. E assim, vamos já começar, e eu gostaria de saber, né, de você, como pedagoga, neuropsicopedagoga e toda essa bagagem que você possui, sobre essa questão das brincadeiras em si. Elas desenvolvem quais habilidades quando você pensa nesse desenvolvimento educacional das crianças? Bom, então quando a gente para pensar um pouquinho nisso, a gente tem que ver que a brincadeira ela tem uma função essencial na formação do ser humano. Porque é durante a brincadeira que a criança acaba desenvolvendo várias habilidades que ela vai usar para o resto da vida. Então, por exemplo, uma criança que brinca muito com outras crianças, ela vai ter mais facilidade na hora de socializar com outras pessoas. E durante as brincadeiras, dependendo do que a criança está brincando, ela vai ganhar noção corporal, ela vai conseguir trabalhar o raciocínio lógico, a atenção, a criatividade, que são habilidades que a gente precisa usar lá na frente, né? No trabalho, na escola, enfim, para resolver os problemas simples do dia a dia. Então, a brincadeira é muito importante e não é algo que eu falo, porque é algo que os estudos comprovam, né? Sim. Que a criança precisa brincar. E por isso que eu acho que isso tem se tornado uma pauta tão grande nos últimos anos, de levar coisas mais diferentes para as escolas. Também as crianças de hoje em dia são muito diferentes das crianças de antigamente. Sim, verdade. Então, exige levar uma coisa diferente para a sala de aula, porque o impacto na vida deles é muito grande. Ai, muito legal. E assim, quando a gente fala sobre essa questão
dos brinquedos pedagógicos ou esse recurso, né, através do brincar, esse desenvolvimento infantil, você consegue falar um pouco para a gente sobre esses marcos de desenvolvimento? Porque a gente sabe que cada criança, em cada fase, requer um tipo de estímulo diferente. E não só isso. A gente sabe que tem muitos mitos e verdades nesse meio. Então, o que você pode esclarecer e compartilhar para a gente? Nossa, essa é uma pergunta muito boa, porque, infelizmente, a gente acaba observando que são crianças que são prejudicadas porque não recebem a atenção devida no tempo que deviam. Então, o que seriam esses marcos do desenvolvimento são meio que objetivos que a criança precisa atingir em determinada faixa etária. Então, por exemplo, falando de um bebê, uma criança de até alguns meses, ela precisa, por exemplo, levantar o tronco, levantar a cabeça. Tem época que a criança precisa, por volta ali dos 6 meses, fazer aquele famoso carrinho, que às vezes a gente olha e fala, ai, que fofo, que bonitinho tá fazendo, mas é um marco muito importante para um bebê, aquilo. Então, a criança com 1 ano, ela precisa começar a interagir com os brinquedos, ela precisa começar a soltar as primeiras palavras, mesmo que sejam sílabas, essas coisas. E quando você ouve falar desse tipo de coisa, infelizmente, pais e mães não estão cientes disso. E aí uma coisa que eu costumo falar é que quem tem vontade de ser pai ou mãe, ou já é, ou quem está dentro da área de educação, precisa estudar essa questão dos marcos do desenvolvimento. Porque se você trabalha algo que a criança ainda não está desenvolvendo, você pode ajudar em muita coisa. Às vezes é algo que a criança precisa de uma ajuda terapêutica e tudo mais. Sim. E os pais, a família conseguem ajudar se percebem isso antes. Então, uma coisa que pega muito, que eu percebo, é a questão da alfabetização. Então, meu filho tá na escola, mas ainda não sabe ler, o que está acontecendo? E aí vem aquela frase de que toda criança tem seu tempo. Essa é uma frase muito perigosa, porque ao mesmo tempo que ela tem uma pitada de verdade, ela pode prejudicar muito uma criança. Então, pincelando mais ou menos como funciona a alfabetização, né? Uma criança, ela tem uma fase onde ela precisa aprender a ler e escrever, né? Onde se desenvolve. Então, dentro da gente, nós temos os nossos neurônios, que são as células que são responsáveis, né? Por receber, por processar e transmitir as informações. E o neurônio, ele tem um corpo, a gente pode dizer, que chama axônio. E as informações, elas vão passando de um neurônio para o outro, por esse corpo. Só que esse corpo, ele é todo envolvido por uma camada de gordura chamada bainha de mielina. E aí, essa camada de gordura, ela se desenvolve em tempos diferentes em cada pessoa. Então, por exemplo, por isso que nós temos crianças de 5 anos que já sabem ler, mas nós temos outras de 7 que ainda não sabem. Porque, muito provavelmente, essa bainha de mielina ainda está em desenvolvimento. Só que o que acontece nesse ponto? É que precisa ter muita atenção, porque tem um período normal onde a criança precisa aprender a ler e a escrever. E, às vezes, ficar se apoiando nisso de que cada criança tem seu tempo, às vezes pode prejudicar a criança, porque ela já devia ter desenvolvido aquilo e ainda não desenvolveu. Então, será que o pai, a mãe, a família não precisava ir atrás de um médico, de um acompanhamento? Então, é importante estudar esses pontos, qualquer pessoa que tenha relação com crianças, para ter esse olhar mais atento, prestar atenção se a criança não está precisando de uma ajuda e também entender melhor a criança, né? Porque, coitados, quem trabalha com escola, a gente sabe que eles ficam muito ansiosos, tanto quanto os pais, para aprender a ler. E aí eles sentem essa pressão muito grande da família, dos amigos, então as crianças já se cobram. E ter alguém ali do lado que entende o processo, entende o porquê que às vezes ainda não conseguiu, ajuda muito nesse processo para eles. Eles sentem mais confiança em quem está do lado e acaba facilitando o nosso trabalho também, né? Sim, nossa, gente, estar de papo com o professor é aula. Assim, tô impressionada com tanto de informação importante que você trouxe. Então, o mito realmente seria essa frase, cada criança tem uma fase. Porque foi como você falou, né? Funciona como um alerta aí, não só para os pais, mas pega pediatra, pega pedagogo, pega psicólogo, pega os familiares, né? Porque é ali a parte da educação, ali a parte familiar e também da saúde em si, trabalhando em conjunto, todos para que possam trazer... eu acredito que mais
esclarecimentos acerca Sim. da individualidade de cada criança, né? Sim, a gente tem vivido numa época onde as crianças são muito diferentes, né? Sim. Nós vemos muitos diagnósticos, muitas crianças atípicas. Então, a gente precisa ter esse olhar, né? De entender por que aquela criança é assim, por que ela tá fazendo daquele jeito. Então, Sim. alguns anos atrás, as pessoas não tinham esse olhar, né? Verdade. De entender a criança, por que aquilo tá acontecendo. Classificava a criança como alguma coisa e pronto. Acabou, a criança é isso. E hoje não, né? Felizmente, a gente tem os estudos avançando, temos pessoas que estão estudando mais para dar esse esclarecimento pra gente conseguir olhar a nossa criança com um olhar mais caridoso, mais compreensível. Sim, até porque, realmente, como você falou, se a gente olha para, por exemplo, você enquanto criança, para hoje em dia, é completamente diferente, né? Sim. A questão do preconceito já é desmistificado. Sim. Entende-se que até dentro de... Quando a gente pensa, por exemplo, no autismo, ou TDA, ou TDAH, tem as suas particularidades. Sim. Também, né? Então, assim, lidar com essa diversidade no dia a dia e acaba refletindo muito nessa questão do aprendizado. Eu acho que mais ainda sobre a forma que a criança se comunica e como ela recebe também as informações, né? Uhum. Nossa, acho que é muito... Isso me fez lembrar em questão de disgrafia, dislexia. Sim. Eu sei que não é algo exclusivo ou específico para autista, TDAH, não. Mas, assim, até dificuldades que entram nesse lado de aprendizado, né? Que, por vezes, ali, se a mãe, o pai, quem estiver ali acompanhando for uma pessoa mais bronca, né? Na forma de ser, de lidar com a criança, fica uma barreira muito mais difícil para que ela consiga superar, né? Sim, aí a criança acaba ficando, nossa, mas eu sou assim mesmo. A criança começa a criar alguns pensamentos muito negativos. E às vezes nem é por maldade, assim, de quem tá falando, mas é por falta de conhecimento. Vê a criança que escreve um garrancho, né? Uma letra feia, como as pessoas dizem. Nossa, mas vai arrumar essa letra, que letra feia. E faz a criança apagar e fazer de novo várias e várias vezes. E tem alguma coisa envolvida ali. Não é porque a criança não quis fazer uma letra bonita. Então, por isso que quem tem contato com criança precisa tomar um mínimo de esforço para pesquisar alguma coisa para conseguir entender a criança, né? Com certeza. E enquanto a gente está nesse papo, assim, você acredita que essa questão de brincar como um recurso pedagógico e o brincar de uma forma geral também na infância, ele reflete no adulto, no futuro? Tem algo assim que você vê que leva completamente para a vida, assim, coisas que você talvez vê hoje em dia nos seus alunos que você já sabe que vai ser um reflexo lá na frente? Como que é o seu dia a dia nisso? Nossa, gente, super. Eu falo, puxa vida, eu queria ter tido algumas aulas diferentes quando eu era criança, ia facilitar a minha vida hoje em dia. Porque dependendo do contato com brincadeiras, enfim, que a criança tem na infância, gente, isso causa um impacto surreal. Por exemplo, é uma brincadeira onde... um jogo, perguntas e respostas, e aí eles têm que justificar o porquê, fazendo de uma maneira bem lúdica. Aquilo vai ajudar aquela criança lá na frente a conseguir expressar suas opiniões com mais facilidade, a se impor, a explicar o que ela acredita, no que ela não acredita. Então, isso causa um impacto muito grande. E os brinquedos, eles têm uma influência em muita coisa. Por exemplo, nós temos as nossas funções executivas, né? Uma delas é a atenção. Atenção, a memória. Um simples jogo da memória que a criança está fazendo já está ajudando em muita coisa, está desenvolvendo essas funções executivas, né? A criança vai melhorar a memória, a atenção, porque ela precisa focar para saber onde que virou a outra carta que é igual essa daqui. Então, às vezes, numa simples brincadeira de, 10 minutos, que a pessoa nem acha que vai fazer efeito, mas ela está trabalhando algo para aquela criança melhorar. Então, um jogo da memória, um esconde-esconde, brincadeira com música, tudo isso desenvolve. Eu sei que teve até um episódio falando sobre isso recentemente, né? Sobre o impacto da música. E faz muita diferença na vida da criança, porque aquilo desenvolve muitas habilidades, né? Então, o brincar faz muito isso. Meio que molda o que a pessoa vai ser lá na frente, as dificuldades que ela vai ter ou que ela não vai ter. Tudo isso tem um impacto muito grande na vida da pessoa.
E acho que até a questão de diagnóstico de forma precoce, né? Sim, Também ajuda sim. muito. Porque aí você começa a observar, né? Não, mas por que essa criança não tá conseguindo fazer isso daqui? É algo esperado para a idade. Por que ela não tá conseguindo? Será que tem alguma coisa que eu preciso investigar aqui que justifica o porquê essa criança não tá conseguindo fazer isso? Então, esse olhar que você vai tendo enquanto a criança brinca ajuda muito. Tanto que nós, como professores, a gente tem relatórios, né? E é observando tudo, como que a criança brinca com um amigo, com um brinquedo, como que ela se relaciona com aquele material. Tudo isso ajuda a investigar alguma coisa, né? A conversar com a família, para que a família busque uma orientação médica. Nossa, muito legal. Você falou sobre funções executivas, certo? Uhum. Tem outros tipos de funções que as crianças têm? Você consegue dar uma pincelada pra gente sobre? As funções executivas, elas são habilidades que nós temos, né? E aí, tudo que nós fazemos vai trabalhando essa questão das funções executivas. Então, por exemplo, a memória. Nós temos alguns tipos de memória, né? Tem a memória de trabalho, que é aquela memória mais rápida. Então, por exemplo, se eu te falar o meu número de telefone agora, você vai precisar exercitar a tua memória para conseguir lembrar os números que eu te falei. E quando você brinca com a criança, leva jogos diferentes, brincadeiras, você está estimulando essas funções executivas, né? Então, são habilidades que, às vezes, você... eu te passar o meu número de telefone, você já precisa usar essas funções. Então, quando a gente leva esses tipos de brinquedo, você está estimulando a criança nessas funções, é uma ajuda para ela, né? Porque a gente precisa disso por muito tempo. E como, né? É só começar ali a exercitar algo que... Talvez lá na frente, quando você já vê que era uma fase, cresceu, né? Passou por... Deixou de ser criança, passou adolescente, jovem, se tornou adulto. Tá entrando uma fase de idoso, por exemplo? Sim. É algo que perde muito, né? Sim, e é legal pensar que essa relação com os brinquedos não vem só na infância, porque, por exemplo, quem é psicopedagogo, neuropsicopedagogo, que precisa trabalhar com pessoas mais velhas, não só crianças, tem neuropsicopedagogo que atende idoso e leva o quê? Jogo, leva brinquedo, leva brincadeira, porque isso trabalha muito. Então, não é algo que pertence só ao mundo das crianças, né? É o principal ali, mas que a gente carrega sempre. Por exemplo, se eu te chamar agora para jogar, se você for uma pessoa competitiva, então você vai ficar bem animada. Eu sou uma pessoa bem competitiva, meu marido que está ali não me deixa mentir. Mas a gente gosta dessas coisas, desse envolvimento, né? De brincar, de... Nossa, às vezes as crianças de sexta-feira é dia do brinquedo. Elas levam umas coisas para a escola que eu fico... deixa eu ver. Traz aqui, posso brincar um pouco? Porque a gente gosta muito, né? Então, algo que a gente usa na vida inteira, não é só quando você é criança. E usa nos consultórios para trabalhar com as crianças atípicas, usa na escola, usa em casa com os pais. Então, isso é algo muito importante para eles. Gente, que legal, assim. Fico impressionada. Realmente é muito mais... importante e essencial do que a gente realmente dá valor, do que a gente realmente acredita. E o que você, enquanto pedagoga, busca ao indicar ou trazer para a sala brinquedos educativos? Eu penso sempre no meu objetivo. Então, o que eu quero desenvolver na minha criança? O que eu quero que ela aprenda? E aí eu procuro brinquedos que tenham relação com o que eu quero que a minha criança aprenda. Sim. Então, por exemplo, já vou até falar sobre um dos materiais que nós temos aqui. Recentemente, eu conversei com os meus alunos sobre as regiões do Brasil. E aí eu precisava que eles entendessem alguns pontos que, se você parar para conversar, às vezes fica difícil da criança entender só na fala. Então, você levar um jogo como esse daqui que a gente tem, um mapa do Brasil em quebra-cabeça. Eu estou levando para o meu aluno e isso vai ajudar aquela criança a fixar aquele conhecimento. Porque ela se envolveu com a aula, ela brincou com aquilo, é algo que fica mais vivo para ela, faz mais sentido. Então, eu sempre penso no meu objetivo, o que eu quero que a criança aprenda, e eu vou pensar muito no material também. É chamativo, vai chamar a atenção da criança, é bonito visualmente, porque se pra gente que é adulto já faz muita diferença essa questão do visual, pra criança faz mais ainda. Então, aquilo é atrativo, vai fazer a criança desenvolver o que eu quero que ela desenvolva. Então, eu penso sempre nisso antes de levar algum brinquedo para a escola. Certo. E quando você pensa também nos brinquedos, com esses objetivos mais pedagógicos,
o que você não só indica, mas o que você traz para dentro de sala ou traz como exemplo para crianças atípicas? Isso é algo que é bem legal pensar, porque quando você pensa em levar um brinquedo para uma criança atípica, você precisa pensar primeiro na criança. O brinquedo vai ficar secundário, né? A gente precisa pensar na criança. Porque cada criança, mesmo que ela tenha um nível de suporte 1, que seja ali um nível inicial, por exemplo, falando de uma criança autista, ela tem as preferências dela. Então, às vezes, aquela criança é muito sensível a alguma coisa, ela tem alguma questão com sensibilidade, ela não gosta que encoste, ou a criança tem dificuldades com barulho. Ou pode ter um hiperfoco também, né? Um hiperfoco. Então, você precisa pensar primeiro na criança. E essas crianças, todas as crianças, né? Elas deixam muito claro o que elas gostam e o que elas não gostam. Então, pensar em levar um material para trabalhar com o meu aluno atípico, com a minha criança atípica, é pensar nisso, né? O que ele gosta? Isso daqui vai interessar? Porque não adianta nada eu levar um brinquedo que não atrai aquela criança, que não vai incentivá-la a brincar, a tocar aquilo. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Você conhecer a criança e entender o que ela gosta, quais são as preferências dela. E buscar algum brinquedo que se encaixe naquela situação. E não fazer o contrário, de encaixar a criança no brinquedo, mas levar um brinquedo que realmente faça sentido para ela. Certo. E na medida que a gente está conversando aqui, né, trazendo esse papo que acredito que está sendo super esclarecedor para você que está acompanhando, para todos os pais, mães, tios, enfim, toda a galera que de alguma forma está envolvida com alguma criança ou com um adolescente, enfim. O que você poderia dar de dica de brincadeiras, por exemplo, que podem ser feitas em casa para estimular as crianças? Tá. Então, vou até virar para a câmera aqui, ó, que é um negócio sério, um papo sério. Você que está em casa, você não precisa de coisas mirabolantes para brincar com a sua criança. Então, às vezes, uma brincadeira simples já ajuda muito. Então, às vezes, brincar com coisas recicláveis, isso já ajuda muito a criança. Mas se você puder levar brinquedos para aquela criança, claro que vai ser ainda melhor, né? Sim, vai atrair muito mais. Então, levar brincadeiras da nossa infância mesmo. Cantigas de roda, esconde-esconde, pega-pega. Essas brincadeiras eles amam e ajuda muito. Faz uma diferença muito grande para eles, porque eles se sentem até mais próximos de quem tá levando aquela brincadeira. E trabalhar para os pais, principalmente, que estão em casa, que tem crianças nessa fase de alfabetização, trabalhar com alfabeto móvel. Uma coisa que eu gosto muito de indicar para os pais, de onde eu trabalho, é a questão da criança ajudar em casa mesmo. Então, você me ajuda a montar a lista de supermercado hoje? Mas meu filho não sabe ler ainda, ele não sabe escrever, como que eu vou pedir? Você vai pedir para ele fazer do jeito dele. Então, ele vai lá, macarrão, e a criança escreve macarrão do jeito dela, desenha um macarrão do lado. Então, um lápis, um papel, já faz a criança estimular a criatividade e faz a criança se sentir útil. Sim. Porque ela fala, nossa, o meu pai, a minha mãe precisa de mim para ir no mercado, porque ele precisa da minha lista de compras. Então, a criança vai ficar mais feliz de participar, ela vai se sentir mais parte da família, ela vai ficar mais à vontade de conversar quando ela precisar, porque ela vê que a opinião dela é importante. Então, deixar a criança brincar mesmo ser criança. Leva uma boneca, faz perguntas, entra na brincadeira da criança. Mas a sua filha já tomou banho hoje? Nossa, mas eu tô vendo que você tá aí com a sua filha. Ou, nossa, cadê o seu carrinho? Pra onde que nós vamos dentro desse carro? Qual que é a cor dele? Eu acho que ele tá com problema, já levou no mecânico? Entrar mesmo na brincadeira da criança. E isso é algo que os pais podem super fazer em casa com um brinquedo simples, ou talvez com um brinquedo mais complexo. Sei lá, uma coisa que eu amava, que, meu Deus do céu, era aquelas geladeirinhas, sabe? Fogão. Meu Deus, era a realização da minha vida brincar com aquilo. E eu amava quando meu pai principalmente vinha, sentava no chão e pedia para eu fazer alguma coisa para ele comer. E aquilo me enchia os olhos, assim. Porque eu falava, nossa, ele tá querendo comer a minha comida. Minha mãe tá lá na cozinha fazendo almoço, mas ele quer comer a minha. Então, os pais brincarem desse jeito com as crianças, os professores, enfim, todo mundo que tem relação com criança, é muito legal. Muito bom, porque a criança se sente validada, né? Sim, exatamente. Eu acho que esse que é o ponto. E o legal que você também trouxe aí de dicas, né, de como incluir na rotina,
Eu acho que até para a criança também entender que está sendo estabelecida uma rotina, ó, tem determinado momento, a gente tem que fazer uma compra. Ah, tem um momento, essa questão de brincar com a geladeira, fogão, que seja, a gente tem kitzinho até de limpeza. Sim. Né? Então, ó, tem momento, a criança vai aprender sobre higiene da casa, higiene pessoal. Tudo através da brincadeira, porque é a forma que ela compreende o mundo, né, eu acho. Sim. Aí você vê como isso vai formar um adulto melhor, porque a criança que tá ali brincando com o kit de cozinha, por exemplo, é um adulto que talvez lá na frente vai ter mais facilidade em se virar para cozinhar, uma pessoa que mora sozinha. Uma criança que brinca, que tem essa rotina em casa, vai entender melhor que lá no futuro, ela vai precisar ter uma rotina, a hora de ir para o trabalho, a hora de ir para a escola, a hora de estar com os amigos, de estudar. Então, tudo isso tem um impacto, né? Porque a criança brinca agora, mas são coisas que vai refletir na vida dela lá na frente. Verdade. Nossa, e um reflexo, assim, de tamanha importância. Foi como você falou, até me pegou muito essa questão das funções executivas, certo? Que citou, e aí falou sobre o jogo de memória. Às vezes tá ali, tem que brincar com a criança, tal, tô ocupado no jogo de memória. Tá desenvolvendo algo que pra ela, e não só pra ela, né? Não só pra gente. Porque às vezes a gente não só se negligencia, mas olha pra criança como aquela que tem que aprender, mas nós, enquanto adultos, homens, mulheres, estamos em formação também, podemos aprender todos os dias, né? E é não ter aquele olhar de, eu sou superior a essa criança. Não, muito pelo contrário. Eu aprendo tanto com os meus alunos no dia a dia, que eu fico, meu Deus do céu, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Legal. E às vezes os adultos falam tanto das crianças, mas têm atitudes exatamente iguais. Então, por exemplo, uma pessoa que está dirigindo no trânsito, aí se irrita com outra pessoa, xinga alguém no trânsito. É uma pessoa que tá tendo uma atitude igual de uma criança, porque quando a criança não gosta do que o amiguinho faz, ela vai lá e bate, ela vai lá e xinga, ela vai lá e chora. O adulto tá fazendo a mesma coisa, não gostou, já revidou. Então, ter esse olhar mais compreensivo com a criança, de que também é um ser humano que tá em formação, mas eu também tô, porque eu não sei tudo, eu também tô desenvolvendo muita coisa na minha vida agora. Então, por que essa criança eu tenho que achar que eu sou melhor do que ela? Claro que a gente que é mais velho tem um pouco mais de experiência, entende coisas que a criança não entende, mas você não precisa ficar se colocando como superior, né? Porque você tá ali para ajudar a criança no desenvolvimento dela. E você também tá se desenvolvendo, né? Sim. Nossa, enquanto você falou isso, eu lembrei muito sobre a questão até de educação positiva. Sim. Né? Que a gente, de fato, tem que rever a forma de acolher as crianças, lidar com as crianças em relação aos seus sentimentos. Porque se nós, enquanto adultos, também não conseguimos lidar com tudo, precisamos de terapeuta, psicólogo, de um tudo para que a gente possa ter um funcionamento pleno e racional das coisas que a gente faz. Que dirá a criança que às vezes está lidando com uma emoção nova que ela nem imaginava que poderia existir. Exatamente. E não sabe como lidar com aquilo. A questão mesmo da birra, é um alerta que o cérebro da criança está emitindo. Não é porque ela quer ser birrenta. É uma reação natural do cérebro dela. Porque até então a criança, ela tá em formação, né? E aquela birra que ela faz não é algo, eu vou fazer birra assim que é pra irritar a minha mãe, que é bem feito pra ela nunca mais fazer isso. Não é essa o que a criança tá pensando, né? Então é uma reação natural do corpo da criança. E a gente precisa ajudar a criança a entender por que ela tá sentindo aquilo. Como que ela vai lidar com aquele sentimento? Então, às vezes, para quem tem mais de uma criança em casa, meu filho brigou com o irmão. Como que você vai lidar com a briga dos dois? Vem aqui os dois de castigo. Será que é assim? Porque se você faz isso, lá na frente vai ser uma criança insegura, um adolescente que não conversa, um adulto que não sabe falar não, por exemplo. Então, parar para conversar mesmo, né? Por que você tá chorando? Tô chorando por isso, isso e isso. Tá, você falou pra ele que você não gostou do que ele fez? Não, então que tal a gente ir lá agora e falar, eu não gostei do que você fez. Eu não gostei porque... Você não tá ensinando a criança a expressar o sentimento dela? E claro que muita gente foge dessa responsabilidade porque demora, não é uma coisa fácil. Mas, gente... É uma ajuda para a criança, né? Se você tá ali convivendo com ela, é uma responsabilidade sua ajudar aquela criança. Então, se todo mundo tiver esse senso de responsabilidade mais aflorado, a gente vai parar, respirar e ajudar a criança, mesmo que seja algo que demande mais tempo da nossa parte e mais atenção também.
E falando sobre ainda essa questão de responsabilidade, que é mais traga mesmo para o adulto, fala pra gente um pouco sobre o que você acha sobre essa questão e importância do acompanhamento dos pais nas atividades escolares e brincadeiras pedagógicas. Porque, olha, eu pela cara, né? Porque, assim, conheço, né? Não sou mãe, mas, assim, tenho amigas, amigos, parentes próximos e já me voluntariei também em ações que estavam ligadas diretamente à educação de crianças e tudo mais. E há uma impaciência, há uma insatisfação, há alguns adultos que não priorizam este acompanhar, né? O que isso é pra você? Reflexo que você vê isso na sala de aula, tudo. Conta pra gente. Infelizmente, a gente que está dentro da sala de aula, a gente vê um impacto muito grande nisso, porque, infelizmente, alguns pais responsáveis, enfim, seja por falta de tempo ou por falta de atenção, acabam não fazendo esse acompanhamento correto. Isso prejudica muito o nosso trabalho, porque nós que estamos dentro da escola, a nossa extensão para ajudar uma criança é ali dentro da escola. Eu não tenho como entrar na casa de cada um dos meus alunos para ver se eles estão fazendo atividade, para ver se eles estão se esforçando para fazer o trabalho, enfim. E quando as crianças têm essa supervisão dentro de casa, ajuda muito. Então, família e escola precisam estar assim, trabalhando juntos. Porque se eu tô aqui na escola e a família tá aqui, não tem como. Como que a gente vai ajudar a criança se tá cada um de um lado? Ou se às vezes um lado nem tá, porque não tá prestando atenção no que a criança faz. Então, eu sei, eu não sou mãe, mas eu sou tia e eu convivo muito com criança e eu sei que não é fácil, que às vezes falta paciência. Então, já conversei com mãe que falou, ai, Pro, mas eu queria ter um pouco da sua paciência, porque ele começa a fazer birra em casa e eu não quero mais ficar ajudando a fazer. E eu sei que não é fácil, o mundo também não é perfeito, a gente não vive na Disney, que tudo é lindo, maravilhoso. A gente sabe que as coisas são bem difíceis. Mas precisa ter esse acompanhamento. Então, se a professora do teu filho mandou uma atividade para casa, é para o teu filho fazer, não é para você fazer. Porque aí chega a atividade perfeita em casa. E, gente, quem é professor sabe se foi o filho que fez ou o pai, tá? já deixo aí esse alerta. A gente sabe quando é a criança que faz. E se não é a criança que faz, ela não aprendeu nada daquilo. Para ela não faz diferença, porque foi minha mãe que fez, foi meu pai que fez. E aquilo não tem nenhum impacto, então ela não consegue aprender. E olha que exemplo errado que você está passando para a criança, porque, não, minha mãe vai fazer quando chegar em casa, minha mãe faz. Que responsabilidade você está dando para aquela criança, sendo que ela não tem que fazer a atividade dela? Então, você, óbvio, tem que estar ali do lado para auxiliar, para tirar dúvida, mas a gente precisa criar esse senso de responsabilidade neles também, de que é o material, é uma atividade que é para aprender e mostrar a importância daquilo, né? As crianças perguntam muito, fazem muitas perguntas. Por que isso? Por que aquilo? E não é à toa, é porque entender aquilo faz muita diferença para eles. Porque nós que somos adultos, se eu chegar em você e falar assim, faz 10 polichinelo agora. Você vai olhar pra minha cara e vai falar, por que eu tenho que fazer isso? Não, porque você tem que fazer. É assim. Você pode até fazer, mas você ainda vai fazer meio injuriado, de falar, nossa, mas por que eu tenho que fazer isso? Então, se você entender o porquê eu te pedi pra fazer isso, não, é porque vai te facilitar antes de fazer os exercícios físicos daqui a pouco. Aí você vai fazer com mais gosto, porque você entendeu. Então, se lá em casa, o meu pai, a minha mãe, me explica por que eu tenho que fazer atividade, acompanha o que eu tô fazendo, eu vou ficar com mais vontade de conversar com eles quando eu tenho um problema, eu vou ficar com mais vontade de fazer atividade, porque agora eu sei por que eu tenho que fazer aquilo, não é porque a minha professora é chata e passou 5 páginas da apostila para fazer hoje. Então, essa responsabilidade não é da escola, é dos pais, dos responsáveis. Então, eles precisam arcar com essa responsabilidade que é deles. Sim, com certeza. E assim, na medida que a gente está conversando, né, eu fiquei pensando aqui, tem alguma situação que mais te marcou com alguma criança ao longo de toda a sua carreira? Olha, um aluno. Sim. Todo professor tem uma história, né? A minha primeira turma foi um desafio muito grande para mim, porque eu saí da escola que eu trabalhava em dezembro. Certo. E em janeiro eu já consegui uma outra escola. Eu tinha acabado de me formar, tinha literalmente acabado de me formar.
E aí eu consegui uma vaga para trabalhar como professora do 3º ano do ensino fundamental. Eu fiquei, meu Deus do céu, eu não sei ser professora do 3º ano do ensino fundamental, as crianças vão saber mais do que eu, o que eu faço da minha vida. E aí eu me preparei muito, nossa, eu passei dias estudando e fui. E eu peguei uma turma que eu tinha 6 crianças que não eram alfabetizadas. Isso num 3º ano é um número bem preocupante. Sim. Porque o 3º ano o conteúdo já é bem denso, textos, enfim. E eu fiquei, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? E aí eu tinha uma aluna que ela não era assistida pela família. Então a família meio que ignorava, brigava com ela, só que ela não sabia ler. Então ela levava uma atividade para casa E voltava. E aí ela falava pra mim, eu não fiz porque eu não sei. E aí eu perguntei, mas não tinha ninguém pra te ajudar em casa? Minha mãe falou que eu tinha que me virar. Então isso acabava comigo, porque eu ficava, meu Deus, como eu vou ajudar essa aluna a aprender? Porque ela não é assistida em casa e eu tenho o meu papel de ter que ajudar ela aqui. E Sim. ela era uma criança muito carinhosa, muito sensível. Então ela sentia essa coisa dos pais de ignorarem mais o que ela estava fazendo, enfim. Isso afetava muito. Então, diversas vezes ela soltava frases, não, é que eu sou burra, eu não aprendo porque eu sou burra. E aquilo me machucava por dentro. Às vezes eu queria chorar quando ela falava, porque eu ficava, meu Deus do céu, o que eu faço? E aí nós chegamos no final do ano com essa aluna sabendo ler e escrever. E aquilo foi incrível para mim, porque eu fui acompanhando o que ela foi aprendendo. E aí ela sentava do meu lado, e eu fazia atividade com ela, e aquilo, ver depois, no final do ano, que sim, ela conseguiu, ela saiu do 3º ano lendo e escrevendo, aquilo me ajudou muito. E aí eu até encontrei com ela depois, agora ela já tá, sei lá, tipo, 6º, 7º ano, meu Deus do céu. Uau! Eu tô ficando velha. Ela já tá no 6º, 7º ano, e ela falou comigo, Pro, muito obrigada pelo que você fez por mim. E, nossa, na hora que ela me mandou, elas criaram um grupo no WhatsApp comigo e me colocaram lá, melhor professora do mundo. E aí ela mandou uma mensagem pra mim falando, me agradecendo pela paciência que eu tive com ela. E, puxa vida, era uma criança. Então, tá vendo como eles têm uma percepção de quem realmente se importa com eles? Então, isso me marcou muito. Todas essas 6 crianças eu consegui ajudar. Eu tive o apoio da família, da escola, e eles estiveram ali comigo e eles terminaram o ano sabendo ler e escrever. E aquilo foi uma realização pra mim. Uau, que legal. Nossa, na medida que você foi falando, eu fiquei lembrando, né, sobre professoras também que marcaram, assim, a minha vida, tanto quanto pequena, quanto grande, em fase de faculdade, tal, porque sempre tem, né, sempre você se vê ali diante de algumas situações e que se não for o professor com aquela percepção, sim, com aquela ajuda, com aquela insistência, parece que não vai, né? Eu lembro que eu odiava inglês. Odiava, porque eu não conseguia entender. Eu ficava, assim, eu sempre fui uma aluna que gostava muito de estudar, gosto até hoje, né? E aí eu ficava muito frustrada, porque eu não conseguia entender direito. E aí um dia, eu nunca vou esquecer, a minha professora de inglês sentou do meu lado e falou, eu vou te ajudar. E aí era uma frase para traduzir, e aí ela fez comigo, você sabe o que significa essa e essa palavra? Aí eu fui lendo com ela, e aí ela falou, você não precisa entender exatamente cada palavra, mas a essência da frase. Gente, aquilo fez assim na minha cabeça. Eu falei, meu Deus, inglês não é tão difícil assim. E hoje eu trabalho numa escola internacional que precisa do inglês. Então, eu odiava o idioma e hoje em dia eu amo o idioma. E eu tenho certeza que foi porque ela virou aquela chavinha em mim quando eu estava no 6º ano da escola. Então, eles fazem muita diferença na nossa vida. Os professores, não porque eu sou professora, mas porque eu tive muitos professores e eles trazem um impacto muito grande para a nossa vida. Então, é por isso que eu falo sempre no meu Instagram, se você é professor, se você é professora, você tem uma responsabilidade, você faz diferença na vida do seu aluno. Daqui a 10 anos, se você for um bom professor, o seu aluno vai lembrar de você. Eu lembro o nome da minha professora da primeira série, eu tinha 6 anos. Mas me impactou tanto que eu lembro até hoje dela. Nossa, olha, passou um filme na minha cabeça. Realmente, né, lembrei, assim, de alguns que marcaram muito com essa percepção, com essa insistência, conforme eu falei. E o legal também é porque cria essa relação aluno-professor, onde há uma troca, onde ali tem essa vulnerabilidade, que talvez até outros professores que já passaram pela vida daquela criança, ou pela nossa vida no momento enquanto
Aluno que às vezes dava a mesma matéria, a mesma coisa, mas a forma Sim. que lidou com aquilo transformou Sim. completamente uma história. Quantas vezes eu estudei o verbo to be e odiava cada vez que abria um livro pra falar sobre isso. Aí, Não quando é? ela foi me explicar do jeito dela, eu falei, meu Deus, não é um bicho de 7 cabeças. Eu consigo entender o que é o verbo to be. Então, é o jeito que você leva o conteúdo, é o jeito que você trata o seu aluno, é o jeito que você brinca com a criança. Tudo isso incentiva ou desincentiva a criança para aprender. Por isso que eu bato nessa tecla e eu falo, gente, pelo amor de Deus, vamos colaborar com a sua criança, com o seu aluno, para que ele realmente consiga aprender o que você está passando e você também sentir mais satisfação no seu Sim. trabalho, né? Porque não tem pior coisa do que você dar um conteúdo e a criança tá todo mundo assim, pra sua cara. Tipo, entediado. E aí, quando você vê que eles se envolvem, você fica, nossa, a minha aula hoje foi muito boa. Foi Parabéns muito pra boa. mim. Ai, que legal. E, assim, enquanto estamos falando sobre tudo isso, tem aqui alguns brinquedos que trouxemos exclusivamente a pedido da Pro. E eu gostaria que você contasse um pouco sobre como eles fazem parte da sua rotina. Tá, eu já dei um spoiler dali do primeiro, né? Porque Aqui, ó. eu e a minha Esse boca primeiro grande. maravilhoso. Já dei um belo de um spoiler, porque quem trabalha com história, geografia, que vai falar, enfim, do Brasil, gente, isso daqui é um presente, tá? Não é pura coisa, não, ela tem que falar. Não, é porque é real, faz muita diferença. Porque olha só, já é um quebra-cabeças. E aí a criança já vai ter que prestar muita atenção pro que ela tá fazendo. Já vai causar ali um momento de socialização, porque ela não vai fazer sozinha, né? Ela vai fazer Sim. com os colegas na sala. E ela vai estar Exato. aprendendo. Ah, qual que é essa região que eu tô montando aqui? O que tem nessa região? Então, isso daqui é maravilhoso para a criança usar nas aulas. E eles super gostam, né? Concentração, tudo isso você vai trabalhar levando um jogo desse para a escola. Ou até em casa mesmo, sei lá, meu filho tem prova de geografia, semana que vem a professora diz que vai falar das regiões do Brasil. Ah, filho, vamos depois da janta, vamos sentar aqui e montar esse quebra-cabeça? E aí o pai vai fazendo pergunta, né? Nossa, mas que região é essa daqui? Nossa, tem oca aqui nessa região? O que é isso? E aí vai ajudando a criança a puxar o que a professora falou, o que ela estudou, e aquilo vai ajudar muito na hora da prova, por exemplo. Então, é um material que eu gosto muito de usar na sala. Ai, muito legal. E esse quebra-cabeça aqui, ó, da Toyster, uma coisa que é importante sempre a gente lembrar, né? Indicação de idade. Sim. Ó, a caixa de um brinquedo te orienta absolutamente tudo que Sim. você precisa saber. Então, esse aqui, ó, indicado para crianças 8+, o mais é para maiores, né, até crianças a partir de 8 anos de idade. Esse mapa do Brasil de quebra-cabeças tem 100 peças. Ele desenvolve realmente essa questão de concentração, percepção visual, história e Sim. geografia, como a Raira falou, e aqui, ó, é brincando e aprendendo. Então, fica uma super dica aqui, ó, da Pro Raira para vocês. Agora, estamos com outro, que eu sei que também é um querido, né? Que é esse quebra-cabeça montando o alfabeto. Sim. Como que você utiliza brinquedo nesse sentido no seu dia a dia? Olha, esse daqui dá até pra ver, né? A questão da idade 4+ ali é ótimo para trabalhar principalmente com as crianças menores, porque quando a gente fala de alfabetização, não quer dizer que você vai pegar um lápis, uma borracha e um papel e fazer a criança escrever ou ler. Mas a gente precisa trabalhar habilidades que vão corroborar para isso lá na frente. Sim. E essa, por exemplo, é uma atividade que você pode brincar com a tua criança que vai ajudar lá na frente. Então, é o alfabeto ilustrativo, né? Dá para ver que tem aí os bichinhos e tudo mais. A criança vai montar o alfabeto. Então, ali ela tá trabalhando não só essa questão, né, das letras, mas ela precisa de atenção, ela tá ali com a percepção visual, ela precisa de concentração, vai estar trabalhando a praxia, por exemplo, que é o movimento que ela vai fazer com a mão para unir as duas peças. Então, é um brinquedo que, além de estar trabalhando essa questão da alfabetização, está trabalhando outras coisas também, né? Essa questão mesmo da praxia, da criança saber colocar uma pecinha na outra. Gente, isso faz tanta diferença, principalmente numa atividade, por exemplo, de recorte e colagem, que a criança precisa recortar. Se a tua criança não fez esse tipo de atividade quando ela era menor, ela vai ter muita dificuldade de usar uma tesoura lá na frente. Então, é uma coisa muito simples,
que vai causar muito impacto. E até na hora que você estava falando dessa questão dos pais, eu lembrei disso. Uma coisa que eu odiava fazer quando minha mãe pedia pra eu fazer. Nossa, mãe, se você tá assistindo isso, eu realmente não gostava. Mas que me ajudou muito era a questão de catar feijão. Nossa, quando minha mãe falava pra mim, vai catar feijão, eu queria morrer. Nossa, e a mãe aí, também já fez nossa, muito que isso. raiva. Por que as mães fazem isso? Mas obrigada, mãe. E isso, o movimento que eu fazia da mão, assim, pra catar feijão, isso me ajudou a escrever, a ter uma letra mais bonita lá na frente, a recortar, a colar, a ligar as coisas hoje em dia. Então, esse é o mesmo tipo de atividade. A minha criança vai estar trabalhando ali a coordenação motora, vai causar um impacto lá na frente. Então, é uma atividade ótima para trabalhar tudo isso. E não exige muita coisa da criança, porque Sim. é o alfabeto. Eu não tô pedindo pra criança ler um livro do Shakespeare. Eu tô pedindo pra ela juntar umas pecinhas, entendeu? Sim. E é muito legal porque esse aqui, ó, da brincadeira de criança, como ela falou, indicado para crianças maiores, né? A partir de 4 anos de idade, na verdade, tem interação, raciocínio lógico, alfabetização, coordenação motora, atenção e foco. São 52 peças em madeira, e o fato de ser em madeira é legal porque é super resistente, né? Tem uma vida útil de brinquedo aí por muito tempo. E assim, gente, sensacional. E até isso que, né, e pega bem nessa fase pré-escolar, isso que você falou sobre a questão de catar feijão também. Eu lembro. Gente, mas ajuda até em motricidade fina, né? Sim. Como falam assim, de você, da sua percepção distinguir o que é bom, o que é ruim, tá certo, que não é. As formas, mais que é pequenininho, eles têm que ter o cuidado pra você pegar. Sim. Então, nossa, como são coisas do dia a dia. Do dia a dia. E que não precisa de muito, né? Pra trabalhar Exato. a coordenação motora fina, você só precisa colocar a sua criança pra catar feijão. Então, talvez ela não vá gostar, talvez, mas você tá ajudando aquela criança. Então, é uma coisa tão simples. E que eu lembro que a minha mãe fazia... Eu ficava na mesa, enquanto ela ia fazendo outras coisas do almoço, eu ia fazendo isso. E era um momento que eu podia conversar com ela, que a gente ia conversando, e que já fazia o quê? Aproximava a gente. Então, é uma coisa simples, mas que fez muita diferença pra mim, e eu tenho certeza que fez pra você, como fez pra todos os catadores de feijão que estão assistindo esse podcast agora. Verdade. E temos também um terceiro, que eu sei que esse é um dos seus queridíssimos, que é o pega-rato da Estrela, que é esse pega em que você pode ser a caça ou o caçador. Conta pra gente como ele entra no contexto do seu dia a dia. Nossa, primeiro que ele entra super como algo atrativo para as crianças brincarem, algo que eles amam. Então, um momento de descontração para as crianças, sei lá, um dia do brinquedo, o dia que terminaram a atividade antes. Isso daqui para brincar é bem legal. E é aquilo, sempre tá desenvolvendo alguma coisa, né? Então, ele trabalha muito a atenção. Aquela atenção que você precisa estar em foco em tudo, mas também uma atenção mais seletiva, porque você tem que tomar cuidado pro teu rato não ser capturado, mas ao mesmo tempo você já tem que pensar em como vai capturar o do outro. Então, ó, o raciocínio lógico que você precisa para isso, a atenção que você tá desenvolvendo ali para não ser pego, e é muito divertido, porque aí causa já uma brincadeira, aquele alvoroço, aquela bagunça que a gente gosta, e é muito legal para levar para a sala de aula, ou até para em casa mesmo. Sim, fazer uma noite de jogos, o dia dos primos, sei lá, tem um monte de primo em casa, vamos brincar, pega o rato. Não é algo que eles vão fazer, vai ter que brincar disso. Não, eles vão gostar, porque é muito legal. Eles têm que focar no outro, é muito legal. Eu gosto bastante. Incrível. E esse pega o rato da Estrela, ele vem com tabuleiro, 4 ratos com rabinho, 20 cartas de personagem, uma armadilha pega-rato e a roleta. E o que eu acho muito legal, ó a importância do adulto estar junto e até o próprio brinquedo em si lembrar do adulto voltar a ser criança na medida que ele brinca. Tá aqui, ó, uma das coisas que está escrito atrás. Dica aos adultos: leia as instruções a seguir com atenção e ao mesmo tempo vá jogando com a criança. Não é uma coisa que a gente tem percebido o tempo todo, é que assim, não importa a brincadeira, o brinquedo, mas é muito mais levado em consideração a companhia em si. Sim. Os nossos pais, os nossos responsáveis são os nossos espelhos, né? Então, você observa muito aquilo que a pessoa faz, como ela age, reflete muito na criança, né? Então, esses momentos entre pai, filho, enfim, o adulto e a criança vão ajudar na formação do adulto lá na frente, né? Do adolescente, enfim. Vai ajudar na formação dessa criança. Sim, com certeza, porque é tempo de qualidade
que já vai sendo estabelecido desde quando é pequeno. Sim. E é algo que, talvez lá na frente, quando adulto, já não vai ter um tipo de problema. Poxa, não estabeleço um tempo com a minha família, não estabeleço um tempo com os amigos, não estabeleço um momento de descontração, né? Que eu acho que faz total diferença. Faz, muito. E outra coisa também que nós pedimos para que você, como a nossa convidada especial, trouxesse algo que também faz parte do seu dia a dia, mas que você trouxesse para nós. O que você trouxe, nos conte e por quê? Gente, quem me conhece sabe aquela frase das blogueiras, né? Que eu sou a doida do planner. Então, eu não podia deixar de trazer isso daqui. Eu acho que me representa muito. Porque a minha vida tá nisso daqui e no celular. Porque absolutamente tudo que eu preciso fazer, tanto da vida pessoal como, enfim, profissional, eu uso isso daqui. E entra muito na questão do meu trabalho também, porque, enfim, temos os prazos, datas, mas entra muito também nas anotações que eu faço dos meus alunos, em como eu posso ajudar, uma dificuldade que eu observei na turma em si, uma ideia que eu tive e eu tô sem o celular na hora, eu posso anotar aqui. E aqui vai tudo, vai esse coitado desse buraco aqui, ó, tá até rasgado. Mas tem recadinhos que eu ganho de aluno que vem parar aqui, ó, já tenho vários recadinhos que eles vão fazendo pra mim. Gente, de professora. E aí tá rasgado de Legal. tanto recado que eu vou colocando aqui. E aí são atividades que eu vou colocando aqui pra usar com eles, datas. E isso daqui me ajuda muito a ser uma profissional melhor, porque a gente precisa muito dessa questão de responsabilidade, mas também pra organizar meu tempo, o que eu vou fazer, o que dá pra fazer, o que não dá pra fazer. E traz muito essa questão da Raira de que era criança que, se pudesse, ia na papelaria e torrava o salário da minha mãe e do meu pai comprando coisa. Porque eu gosto muito dessas coisas de papelaria, né? De escrever, guardar coisa. Então, isso daqui me representa muito. Ai, que legal. E fica aí também como dica, né? Para os papais que estão para conseguir se organizar. Até de ter um tempo. Meu filho tá com uma dificuldade em português, mas ele adora matemática. Então, vamos... começar a semana um pouco com matemática, ele gosta, Sim. tal, agora num outro dia vamos em português, vamos colocar isso como rotina, Sim. estabelecer essa rotina de estudo em conjunto. E a criança, às vezes, minha criança não gosta de ler, não tem habilidade, esse hábito de escrever. Às vezes, um caderno que você dá para a criança, sei lá, que ela vai fazer um diário, que ela vai anotar as coisas que ela tem para fazer. E principalmente as crianças de hoje gostam muito dessas coisas de lettering, de escrever com caneta diferente, não sei o quê. É um incentivo. Eu tinha uma aluna que ela não gostava muito, né, de ler, escrever, enfim. E aí, numa reunião com a mãe dela, eu fiz isso. Eu falei, olha, ela gosta muito de lápis, de lettering, de caneta, de adesivo. Talvez usar isso a favor dela ajude muito. E aí, na outra reunião, a mãe falou, nossa, Pro, é verdade. Eu dei um caderno pra ela e ela tava estudando super. E ela sempre vinha me mostrar, porque as provas eram todas as terças-feiras. E ela vinha, olha o que eu fiz pra estudar. E, nossa, ela fazia lá ciências, aí desenhava o que tava estudando e o que era. Então, olha só como aquilo foi transformador pra aquela criança, né? Ela ficou com mais vontade de estudar porque ela tinha um caderno bonito pra colocar. E essa era eu quando era criança e essa sou eu agora. Quando eu coloco aqui, eu fico com mais gosto de fazer. Ai, que legal. E Raira, para todos que estão nos acompanhando, como que eles podem conhecer muito mais do seu trabalho, te procurar nas redes? Gente, eu estou lá no Instagram todos os dias, às vezes eu falho, mas eu juro que eu estou lá, no @profraira. Então, você que é pai, mãe, professor, enfim, que está assistindo, podem me encontrar lá no Instagram. Então, todos os dias eu estou lá conversando com vocês, levando uma coisa diferente, não só voltado para a profissão, mas também para distrair, para entreter mesmo, para brincar, tudo isso. Então, eu tô sempre lá, pode me procurar. E também, ao longo de todo esse episódio, sempre foi aparecendo aí abaixo para vocês o nome da Raira e também o @ dela. Então, vocês podem acessar por lá. Você pega o nome direitinho, coloca, segue, porque são tantas dicas. Gente, o Insta dela é riquíssimo em dicas de brincadeiras artesanais. Essa questão de falar sobre o lúdico é uma extensão do que ela é no dia a dia. Né? Então, assim, muito, muito legal. E eu gostaria de te pedir para que você deixasse um recado especial para todos que estão nos ouvindo, nos vendo. Olha, eu acho que todo esse programa, né, esse episódio girou muito em torno disso, porque é a realidade.
olhar a criança com um olhar empático. Você saber que a sua criança, ela está em formação e ela precisa da tua ajuda. Então, brincar com a criança, prestar atenção em como ela está indo para a escola, em como ela está chegando. Essa questão mesmo de olhar a criança. Às vezes, a gente acha que não, mas uma palavra que a gente fala já faz muita diferença para a vida daquela criança. Então, para todo mundo, eu queria deixar esse recado. Prestem muita atenção nas crianças de vocês, se esforcem em ser pessoas agradáveis, porque todo mundo gosta de estar do lado de alguém agradável. E as crianças, elas sentem ainda mais essa necessidade. Elas não têm esse feeling de perceber, não, hoje não tá num bom dia, tudo bem, as pessoas são assim, acontece. A criança não tem esse feeling ainda. Então, tentar ser uma pessoa agradável, mesmo em momentos bem difíceis, porque você pode ter certeza que isso vai mudar a vida dessa criança. Ai, gente, que incrível. Aí, ó, ficou uma super conselho, na verdade, né? Para nós seguirmos. E eu quero agradecer muito, Raira, sua participação nesse episódio conosco. Agradecer em nome de toda a equipe da Toy Mania, agradecer em nome do nosso patrocinador. Prazer ter você aqui com a gente. Obrigada, gente. Eu que agradeço o convite. Fiquei muito feliz, muito ansiosa, mas deu tudo certo. Muito obrigada pelo convite. Deu tudo muito certo. E agradecimento especial novamente ao nosso patrocinador Bandeirante, tá? Brinquedos Bandeirante, vocês conseguem achar várias coisas. É uma marca que é super consolidada e que entra muito mais em brinquedos com essa opção de vocês brincarem em conjunto, mas brincar fora, sabe? Sair um pouco desse contexto, só tá em casa. Então tem bicicleta, tem... Nossa, gente, muita coisa, mini veículo, enfim. Vai ficar um vídeo especial para que vocês possam conferir um pouco desse nosso patrocinador. E eu agradeço a presença de cada um nesse mais um episódio do Toy Play, que é o nosso podcast. A Kelly Reis mandando um beijo para vocês e nos vemos no próximo. Tchau! E aqui nós estamos com o Triciclo Europa, que é um triciclo que já está na sua 4ª geração. Ele é um produto robusto, é o produto que representa a marca da Bandeirante, né? Sempre você lembra da Bandeirante, lembra do triciclo com carinha que é a Europa. E aqui está um outro clássico da história da Bandeirante, que é o triciclo Velotrol. É um triciclo super robusto, com estrutura tubular. Ele tem essa roda dianteira maior, que é a roda que dá maior tração, velocidade. E as rodas traseiras é que dão a emoção, né, do cavalo de pau para a garotada radicalizar. É um produto também que faz parte aí da infância de milhares de crianças desde a década de 80 e ainda está super ativa na nossa linha. Pensou brinquedo? Pensou Toy Mania.